Senhora presidente, senhores conselheiros, colegas servidores que nos assistem, bom dia. É uma alegria revê-los mais uma vez. Eu gostaria de tratar de dois assuntos, mas primeiro eu vou fazer um breve comentário a respeito da Resolução 10. Eu considero ela um passo pequeno, mas importante, porque dado no momento em que a Lei Complementar 173 proíbe a criação de novos benefícios e gratificações. É claro que não resolve o problema, mas é uma semente, é um passo importante para a criação da verdadeira gratificação por plantão. E não resolve o problema que nós temos hoje, e eu vou falar mais adiante disso, do trabalho ordinário dos colegas que é feito aos finais de semana, né? Não apenas o trabalho extraordinário. Mas o primeiro assunto que eu gostaria de tratar é a respeito da reforma administrativa, a PEC 32, que hoje volta efetivamente a tramitar na Câmara dos Deputados. Ela foi encaminhada em setembro do ano passado, e a PEC praticamente, desde então, não teve nenhum andamento efetivo. O relator, lá na CCJ, o deputado Darcy de Matos, foi escolhido apenas nesse ano, né, com a instalação da comissão. E imaginava-se, então, que a tramitação seria rápida, com a apresentação do relatório para admissibilidade da proposta ainda em março, mas isso não ocorreu. Mesmo durante a pandemia, a pressão dos servidores foi muito forte, e como a proposta, além de muito mal escrita, desagradou muita gente, não teve força para tramitar no ritmo que eu acho que o governo gostaria. Eu posso garantir que as associações servidores estão muito mais organizadas e coesas na defesa dos nossos direitos e prerrogativas agora. Direitos e prerrogativas que são afetados por essa reforma, principalmente questões envolvendo a estabilidade, a criação de um tal de vínculo de experiência, a criação de cargos de liderança, além de outros pontos que afetam todos os servidores. No nosso caso específico, a nossa defesa está a cargo do FONACAT, que é o Fórum Nacional que reúne as carreiras de Estado, e no caso especificamente da Advocacia Pública da ANAP, que é a nossa entidade nacional, onde eu exerço o cargo de diretor legislativo. E como diretor legislativo da ANAP, eu estive reunido nos últimos meses com vários deputados e lideranças. Eu vou destacar aqui apenas algumas desses encontros, né? Nós estivemos com o relator da proposta na CCJ, o deputado Darcy de Matos, com o líder da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, o deputado Luizinho, com o líder da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, a deputada Soraya Santos, com a presidente da CCJ, a deputada Bia Kicis, com os deputados Tadeu Alencar, Baleia Rossi, Fábio Tradi, todos que são lideranças de seus partidos na CCJ. Sabemos que na CCJ não há análise de mérito da proposta, o campo é muito mais restrito. A gente só discute ali a admissibilidade com relação à constitucionalidade. Não há, então, apresentação de emendas. A apresentação de emendas só é possível na próxima fase, que ocorre na comissão especial. Mesmo assim, nós estamos trabalhando para tirar do texto ou alterá-lo, ainda na CCJ, alguns pontos que nos atingem, enquanto advogados públicos, diretamente. Eu destaco aqui, especificamente, a questão do vínculo de experiência, as carreiras de Estado, né, que também é previsto para as carreiras de Estado. O vínculo de experiência, para quem não teve oportunidade de ver essa proposta, é uma etapa do concurso público, quando o candidato ainda não foi aprovado, não está investido no cargo público, mas irá atuar como servidor público fosse, durante 2 anos. Imagina um procurador com vínculo de experiência, um candidato ainda em vínculo de experiência exercendo as funções de procurador, assinando pareceres, por exemplo. Isso é péssimo para as carreiras de Estado, né, como todos nós podemos imaginar. A previsão de exclusividade, ou seja, a proibição para que as carreiras de Estado, para que os membros dessas carreiras de Estado exerçam qualquer outra atividade remunerada, na iniciativa pública ou privada, salvo magistério, é um ponto que nós estamos brigando muito, né? Não proíbe só a advocacia privada para os advogados públicos, proíbe que nós sejamos árbitros, como aqui em São Paulo é permitido. Proíbe, por exemplo, que no limite que algum procurador tenha remuneração pelos seus livros ou por palestras proferidas. Isso é um absurdo, né? Ou ainda a previsão de cargos de liderança e assessoramento a ser preenchidos por pessoas de fora do serviço público. Hoje, no nosso caso específico mesmo da Procuradoria, os nossos cargos em comissão e funções gratificadas são exercidos apenas por procuradores do Estado. A proposta permite, na verdade, acaba com essa ideia de limites mínimos de pessoas de dentro da carreira para exercer esses cargos de liderança e assessoramento.
essa disposição também é empregada e aplicada às carreiras de Estado. Hoje, como eu disse, começa a tramitar, tem o início, a tramitação dessa proposta com o início das audiências públicas. E a primeira entidade a ser ouvida nessa audiência pública será a ANAP, logo após a fala em defesa dessa proposta de um representante do Ministério da Economia. Após 7 audiências públicas agendadas, o relatório, então, deve ser apresentado e votado. A ideia é que isso ocorra em meados de março. O projeto, então, irá para a comissão especial, que ainda não foi instalada, mas já há previsão de presidente, que deve ser o deputado Fernando Monteiro, e relator, que deve ser o deputado Arthur Maia, da Bahia. Nós já estivemos com eles também. Na comissão especial, nós apresentaremos nossas emendas, e nós precisamos de 171 assinaturas para cada uma, apenas para que sejam apresentadas. E nós construímos essas emendas ao longo dos últimos meses. Nós estamos preparados, bem preparados para esse trabalho. Eu posso dizer, sem medo de errar, que nunca estivemos tão bem preparados. Notas técnicas e emendas já foram redigidas. Excelentes assessorias parlamentares foram contratadas. Nós fizemos contatos com os principais deputados e consultores legislativos. E nós estamos aí com muita disposição para esse trabalho, ainda que nesse contexto horroroso de pandemia que nós vivemos. Infelizmente, o texto sobre o qual nós temos que trabalhar é muito ruim. Mas se a proposta tiver chance de ser aprovada, e tem, nós vamos tentar aprimorá-la. Outro assunto, desta vez aqui de dentro da PGE, que tem me deixado bastante preocupado, senhora presidente, senhores conselheiros, são as condições de trabalho dos nossos colegas. Eu não passo um dia sequer sem receber algum tipo de crítica, reclamação, melhor dizendo, em alguns casos, gritos de desespero em relação ao volume e condições de trabalho que vem sendo desenvolvido pelos colegas, principalmente nas 2 áreas do contencioso. Eu gostaria de convidá-los a refletir sobre essa situação pela qual passa a banca. Há muito tempo escutamos os colegas que vêm trabalhando além do expediente normal, mas agora é diferente. Eu não estou falando daqueles minutos ou algumas horas de trabalho a mais, daquele período que tiramos aos sábados para organizar a banca. Isso é normal, é inerente à nossa responsabilidade enquanto procuradores do Estado de São Paulo. Estamos falando aqui do trabalho em alguns setores da PGE ininterrupto, muito além do expediente normal durante a semana e que se prolonga em todos os sábados, domingos e feriados. Não é o trabalho extraordinário, senhora presidente, que dá ensejo à percepção da GAI, mas é o trabalho ordinário. Isso não está certo. É preciso ter descanso. Vocês sabem o dia em que eu mais recebo esse tipo de mensagem ou telefonema me relatando esses problemas? Nos finais de semana, aos domingos, aos feriados, como ontem. Os colegas estão trabalhando muito nesses dias e no desespero entram em contato com o presidente da associação. Tudo isso agravado por um sistema de informática que não funciona, seja na PGE, seja no TJ, que demanda o retrabalho. E olha, eu não quero discutir aqui o PGNet. Esse sistema é agravado pelo uso de robôs pelo TJ e pelos grandes escritórios de advocacia de massa, nós sabemos disso. Nós estamos recebendo milhares de intimações nos finais de semana e feriados. Eu tenho certeza que a Corregedoria sabe disso. Eu tenho certeza que o gabinete sabe disso, que os subprocuradores sabem. O colega que fecha o seu PGNet na sexta-feira e volta a abrir o sistema apenas na segunda-feira, toma um susto, pois sua banca terá sido inundada de intimações aguardando classificação. Eu não falo de meia dúzia, eu falo de centenas. Com isso, o colega continua trabalhando no final de semana na esperança de manter organizada a sua banca e dar conta do recado. Como eu disse na última sessão, 81% dos colegas consideram o seu trabalho excessivo. Metade já informa que não consegue ter tempo para a família e para o descanso em razão do trabalho. E isso não está certo. Se não for possível pedir para o TJ e suspenda o envio de intimações, temos que resolver nossos problemas aqui dentro. Ainda que o gabinete tenha feito muito para reduzir a litigiosidade, e eu reconheço que tem feito, como a dispensa de contestação, o aumento de dispensa de recursos, a criação de núcleos especializados, o fato é que essas medidas ou não surtiram os efeitos desejados ou não foram suficientes. Nós atuamos sob demanda e não estamos dando conta dessa demanda, seja porque a judicialização cresceu, seja porque o judiciário atua com muito mais eficiência por meio de robôs e com muitos
muitos assessores, seja porque o número de procuradores diminuiu. Fato é que nós não estamos conseguindo dar conta, sem prejuízo muito grande para a saúde dos nossos colegas. Se não é possível criar, nesse momento, carreira de apoio, vamos ser criativos. Vamos terceirizar parte do serviço burocrático da PGE. Vamos criar a residência jurídica, o estágio de pós-graduação. Vamos contratar mais estagiários e permitir o trabalho remotamente. Vamos nomear todos os nossos colegas da lista remanescente. Senhora presidente, senhores conselheiros, é pela vida dos nossos colegas que eu estou pedindo isso. Ontem eu recebi muitas mensagens. Eles estão adoecendo. Fabrício, tá? Vamos lá. Muito obrigado. Tempo. Vamos...